Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje resolvi trazer mais um especial Oscar, dessa vez contando sobre o Big Five. O Oscar teve a sua primeira edição no ano de 1929 e desde então mais de 90 filmes foram premiados com a estatueta de melhor filme. Porém, apenas 3 deles levaram para casa o Big Five, que são as 5 principais categorias dentro da premiação do Oscar, sendo elas melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, pode daí ser ou original ou adaptado, melhor ator e melhor atriz. Sim, somente 3 durante todos esses anos. A primeira vez que isso aconteceu foi na 7ª edição da premiação no ano de 1935, quando o filme Aconteceu Naquela Noite foi premiado. Ele recebeu 5 indicações no total e levou para casa as 5 estatuetas. A história acompanha Ellie Andrews, uma garota extremamente mimada que resolve fugir quando seu pai não aceita o seu casamento. Durante sua fuga, ela conhece o jornalista Peter Warne, que está à procura de um furo. Apesar de relutante, a garota acaba aceitando a ajuda de Peter e também aceitando ajudar ele. Vocês podem perceber que essa sinopse é muito parecida com diversos outros filmes, e isso acontece porque essa dinâmica ali dos dois personagens começarem se odiando e acabarem desenvolvendo uma certa amizade e paixão ao longo do filme começou com esse filme e acabou inspirando diversas outras comédias românticas. Inclusive, por muitos, esse é considerado como a primeira comédia romântica já feita. O filme conta com diversos diálogos muito sarcásticos e afiados e extremamente divertidos que ainda assim conseguem representar com perfeição ali a personalidade dos dois personagens que são completamente diferentes. O filme é protagonizado pela Claudette Colbert e também pelo Clark Gable, que mais tarde viraria um grande galã de Hollywood, e o diretor, o Frank Capra, que também foi indicado diversas vezes ali para a estatueta de melhor direção, de melhor filme, enfim, soube aproveitar muito bem o carisma e a química ali entre esses dois atores em tela. Claro, os dois atores trazem performances maravilhosas, né? A Claudette Colbert, ela traz uma personagem que, embora seja mimada, ainda assim luta ali pela sua independência para conseguir escolher com quem se casar, o que é uma coisa muito legal de se ver em um filme de 1935, e eu acho que ela consegue envolver muito bem, assim, os espectadores, até por ela ser uma comediante nata. E o Clark Gable, dentro desse filme, ele não interpreta exatamente um galã, como ele faz em O Vento Levou, mas porque ele interpreta um jornalista extremamente fracassado ali, mas que ainda assim consegue conquistar por conta do seu humor extremamente sarcástico, que também está presente em grande parte dos seus personagens. Esse pra mim foi um filme extremamente surpreendente e muito divertido, eu realmente recomendo, principalmente quem gosta de assistir filmes mais antigos e quem gosta de comédias românticas. Esse é uma das comédias românticas mais divertidas, assim, ele tem momentos muito legais, muito divertidos, conta ali com basicamente uma viagem de carro entre esses dois personagens que se odeiam profundamente. Enfim, o filme é bem legal, acho que ele é bem fechadinho, assim, e faz total sentido ele ter levado todas essas estatuetas pra casa. Claro, até pela história ser bem desenvolvida e os personagens passarem por diversos momentos em que eles aprendem coisas sobre eles mesmos, né, e acabam tendo um certo crescimento, ele é uma história que gera uma fácil identificação pelos espectadores e ele acaba aproximando ainda mais as pessoas por conta ali desse timing cômico entre os dois atores, entre as diversas piadas que tem dentro do longa. Já a segunda vez só aconteceu 41 anos depois com o filme Um Estranho no Ninho, que recebeu um total de 9 indicações e levou para casa as 5 principais. O filme acompanha Randall McMurphy, que é um prisioneiro que não quer trabalhar, então ele finge estar insano e é mandado para um hospital psiquiátrico. Porém, ali dentro ele percebe que a realidade é muito pior e ele começa a estimular os outros pacientes a se rebelarem. O filme é baseado em um livro best-seller de mesmo nome que, por sua vez, é baseado nas vivências do autor Ken Casey durante os seus trabalhos em clínicas psiquiátricas. O roteiro do filme é muito inteligente, sabendo dosar perfeitamente a quantidade entre leveza e crítica, comédia e drama, realmente entregando um filme recheado de cenas muito marcantes. O diretor também sabe aproveitar muito bem todos os pacientes ali dentro daquela clínica, meio que dando a cada um deles um aspecto diferente, fazendo com que a gente se sinta quase que uma família ali, pela forma ao qual ele apresenta cada um dos personagens. Muito disso também pode ser porque tem alguns rostos conhecidos, como o Christopher Lloyd e o Danny DeVito. E claro, o diretor também toma cuidado para que o Jack Nicholson, que é o protagonista do filme, não roube todas as cenas. O que é meio difícil, né? Até porque ele foi premiado com a estatueta de melhor ator. Claro, a atuação dele é simplesmente maravilhosa, ele traz um personagem muito sarcástico que acaba se indignando com toda a vida que ele vai vendo ali dentro daquele hospital psiquiátrico e resolve ser realmente a mudança ali dentro, né? Ele é meio que a primeira chama ali para a mudança que acontece dentro daquele hospital, lutando realmente contra as opressões que eram sofridas ali pelos pacientes.
Dentro do filme a gente tem a vilã da história, que é a enfermeira Ratched, que pra mim é uma das vilãs mais aterrorizantes do cinema, até por conta da sua personalidade extremamente fria e a maneira como ela age quase como um ditador dentro daquele hospital. Tem uma certa falta de humanidade, todos os seus movimentos parecem muito calculados e ela tem um ar meio enigmático, assim, então realmente ela consegue passar muito medo. A atuação do Jack Nicholson é simplesmente maravilhosa, ele é um personagem que consegue manipular todos e vai fazer isso para conseguir o que ele quer, mas que acaba se indignando por conta daquele ambiente do hospital psiquiátrico e por conta de todas as opressões que os pacientes acabam passando ali, sendo ele meio que o motor ali daquela revolução que acontece dentro do hospital. Além disso, ele é um filme que tem uma sensação muito claustrofóbica, muito por conta da trilha sonora, que acompanha ali os momentos que estão acontecendo com os personagens, então os momentos em que a gente vê crueldade, a gente sente uma crueldade, mas também por conta dos cenários ali, já que ele se passa majoritariamente dentro desse hospital e tem ali uma sala em comum que os prisioneiros, né, os pacientes dividem, que simplesmente passa uma sensação muito péssima, assim, uma claustrofobia mesmo. Mas, porém, na minha opinião, eu não concordo 100% aí com a estatueta de melhor filme para Um Estranho no Ninho. Eu acho ele um filme fantástico, realmente muito marcante e divertido, dramático, enfim, tudo mais. Porém, nesse mesmo ano estava indicado o filme Um Dia de Cão, o filme protagonizado pelo Al Pacino, que eu simplesmente achei genial e pra mim era o meu favorito ali do ano de 1976, né? Mas enfim, tudo bem, eu aceito a vitória de Um Estranho no Ninho porque o filme é realmente muito bom. E se você viu o último especial do Oscar, em que eu falo sobre os filmes de terror indicados ao Oscar, você já sabe qual que vai ser o próximo filme, né? A última vez em que um Big Five foi dado a um filme aconteceu no ano de 1992, quando O Silêncio dos Inocentes ganhou todas as estatuetas. No caso, ele foi indicado a 7 estatuetas e ele levou para casa as 5 principais. O filme acompanha a Clarice Starling, interpretada pela Jodie Foster, que é encarregada de investigar o caso de um serial killer que está solto. E para entender a mente de um assassino, ela é aconselhada para conversar. E para entender a mente do assassino, ela é aconselhada a conversar com Hannibal Lecter, que é um prisioneiro que está preso por prisão perpétua por conta de canibalismo. Por muitas pessoas, esse filme é considerado como o primeiro filme de terror a ganhar a estatueta de melhor filme dentro do Oscar. Eu não sei se eu classificaria ele dessa maneira, porque eu acho que ele é muito mais um thriller do que um terror, mas se for para classificar ele como um terror, ele é um terror psicológico, já que ele consegue passar uma atmosfera realmente angustiante ao longo da sua duração. Muito disso é causado por conta da fotografia, que se aproveita de diversos ambientes estreitos, pouca luz, poucas cores vivas. Realmente, durante o filme a gente tem uma predominância das cores marrom, cinza, preto, azul escuro, enfim, pouquíssimas cores claras, que realmente passam aquela vibe assustadora, assim, né? E o roteiro do filme é muito bem escrito, já que a gente consegue acompanhar as investigações da Clarice Starling, realmente entendendo o passo a passo ali da investigação dela e também pensando juntamente com a personagem, que é uma das coisas que eu mais gosto em filmes de investigação. E claro, acaba deixando a gente ainda mais preso dentro da narrativa. E ele também é um filme que surpreende bastante, constantemente tentando enganar o espectador. Mas realmente os grandes destaques são os personagens da Clarice Starling e do Hannibal Lecter e as performances da Jodie Foster e do Anthony Hopkins. Gosto muito da personagem da Clarice, acho que ela é uma personagem muito forte, durona, extremamente determinada. A gente vê que dentro ali do FBI, onde ela trabalha, tem muitos homens, assim, e ela é uma mulher extremamente baixinha, né? E eu acho isso muito legal, mas ao mesmo tempo ela é uma personagem muito humana e ela consegue transmitir os sentimentos dela com muita facilidade apenas pelo olhar. Eu acho que ela acaba sendo uma personagem extremamente interessante por conta do realismo que a gente tem na performance da Jodie Foster. Mas o grande destaque desse filme é a performance do Anthony Hopkins como Hannibal Lecter. Ele tem um olhar extremamente penetrante, assim, mas ao mesmo tempo ele passa uma sensação completamente oposta à sensação que a gente tem da Clarice, que passa pra gente segurança, já que no Hannibal Lecter a gente tem medo a todo momento. E não é à toa que a própria atriz, a Jodie Foster, tinha medo do Anthony Hopkins durante as gravações. É um personagem que quase não parece humano, mas que é muito interessante, já que ele, apesar de ser um serial killer, ele não é nem um pouco exagerado. Ele é um personagem muito calmo,
muito inteligente que realmente consegue passar essa frieza pra gente. Realmente ele é um dos mais marcantes personagens, né, serial killers, assim, dentro do cinema. Eu, sem dúvidas, acho que é o meu favorito porque esse filme tem um roteiro espetacular, assim, eu gosto muito dessa coisa de você conseguir acompanhar as investigações, tudo dentro do filme tem um motivo e vai ser explicado depois, eu gosto muito quando isso acontece. A direção é maravilhosa, a fotografia é muito boa, os atores são maravilhosos, enfim, faz total sentido esse filme ter levado todas essas estatuetas, ele devia ter levado muito mais. Bom, esse foi o último filme a conquistar essa estatueta, né, apesar de eu achar que tinha muitos outros, tipo La La Land, que poderiam ter conquistado essas 5 também, podiam ter levado pra casa essas. Também ao longo da história a gente teve vários filmes que quase chegaram ali pertinho de conseguir levar o Big Five pra casa, mas acabaram não conseguindo, como é o caso de O Vento Levou, Rosa da Esperança e também Annie Hall, que conseguiram todas as estatuetas, mas ficou faltando a estatueta de melhor ator, ou também o caso de Beleza Americana, que ficou faltando a estatueta de melhor atriz. Mas bom, faz mais de 30 anos que isso não acontece de novo, né? Vamos torcer para que esse ano, talvez, ou que algum ano próximo isso volte a acontecer. E é realmente um feito muito maravilhoso, assim, e até curioso o fato de não terem tantos filmes que conquistaram, né? Porque a gente tem muitos filmes que foram indicados a diversas categorias e levaram para casa muitas estatuetas, né? Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que foi indicado, acho que a 14 estatuetas, se não me engano, e levou para casa 11 delas, acho que foi alguma coisa assim. Titanic é a mesma coisa, foi indicado a 14 e levou para casa muitas estatuetas. A Malvada foi indicada a 14 também, La La Land foi indicada a 14, Ben-Hur foi indicado a muitos e levou muito, acho que umas 10 para casa, West Side Story. Enfim, a gente tem uma longa lista de filmes que levou para casa uma quantidade absurda de estatuetas, né? Ainda mais quando a gente compara os últimos anos do Oscar, como o ano passado, em que diversos filmes, inclusive o meu favorito, Os Banshees de Inisherin, não levaram para casa nenhuma estatueta. E é realmente bizarro que apenas 3 deles conseguiram conquistar as 5 principais estatuetas. Mas bom, foi isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou dessa lista, se você acha que tem mais filmes dentro da história que mereciam estar presentes aqui dentro, e se você acha que tem algum filme desse ano, né, de 2023, que talvez consiga esse feito de conquistar o Big Five. Então foi isso e até o próximo vídeo.